A insulina, ela é um hormônio anabólico, ela é um hormônio de crescimento. Ou seja, quando essa insulina está alta, isso significa que o nosso processo de emagrecimento fica muito dificultado. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz para poder baixar o açúcar no sangue. Ou seja, toda vez que a gente come, o pâncreas libera esse hormônio, que é a insulina, para que a insulina baixe o açúcar no sangue. Independente do que você coma no seu dia, o pâncreas libera insulina para baixar o açúcar. Se você comer muita coisa, muito carboidrato, né, muito doce, vai liberar muita insulina. Se você comer uma refeição mais equilibrada, vai liberar menos insulina. Quando vocês estão com a insulina muito alta, isso significa o quê? Uma sobrecarga. Então, se essa insulina está muito alta, significa uma sobrecarga. O seu pâncreas fez tanta liberação de insulina para baixar o açúcar no seu sangue, você consumiu tanto açúcar, tanto doce, que essa insulina está doente, ela não está mais dando conta de baixar esse açúcar no sangue. Então, quando vocês estão com a insulina alta, como ela é um hormônio anabólico, isso dificulta o emagrecimento. Então, a gente fala o seguinte: a insulina, ela deveria, se vocês olharem a referência, tem muitos laboratórios que botam que a referência é até 12. Tem até uns que botam até 24. Mas essa insulina, a maioria dos laboratórios é 12 de referência. Eu diria para vocês que o ideal seria essa insulina em até 10. Se ela tiver menor do que 10, melhor ainda. O que eu vejo muito na minha prática? Mulheres com insulina de 20, de 30. E o que eu tenho para dizer para vocês com isso? Enquanto vocês não baixarem essa insulina, emagrecer vai ser muito difícil, porque a insulina é um hormônio anabólico, um hormônio de crescimento. Então, você hoje pode não estar pré-diabética, por exemplo, nem diabética, mas já ter uma insulina muito alta. O que a gente precisa fazer? Melhorar essa resistência à insulina. Como que a gente melhora a resistência à insulina? Dando nutrientes, fazendo combinações corretas de alimentos. Então, exemplo, eu até postei falando, né, sobre estratégias melhores para comer o doce. Exemplo, se você janta e depois come um monte de doce, a gente diz que à noite é o pior horário para ficar fazendo liberação de insulina. Então, tem vontade de comer doce? Evita ficar comendo. A referência vai até 25, né? E a do exame estava 14. Pois é, então, a referência ia até 25, mas a sua está em 14, não é? É isso? Referência 25 e a sua estava 14. O que a gente precisa, Letícia? Essa insulina precisava estar abaixo de 10. Então, ela já estava um pouco mais alta. Não estava 20 e pouco, 30 e pouco, como muitas mulheres chegam, mas já tinha uma resistência à insulina aí. Quando a gente tem resistência à insulina, isso faz com que a gente tenha mais vontade de comer doces, principalmente após as refeições, que é um sintoma que você cita, né, Letícia? Então, olha aí como as coisas vão se encaixando. Eu tenho uma insulina mais alta no meu exame e eu tenho muita vontade de comer doce após as grandes refeições. Lari, o que fazer? Vamos colocar um doce menor. Ao invés de comer um pedaço de torta depois do almoço, vamos comer um quadradinho de chocolate, uma frutinha cítrica, que o cítrico ajuda a reduzir a vontade de comer doce. Evita esse doce depois do jantar, porque a noite é o pior horário para fazer liberação de insulina. Tem vários nutrientes que ajudam na resistência à insulina. Canela, por exemplo, ótima. A canela é maravilhosa para resistência à insulina. Então, é isso que eu quero que vocês entendam também, gente. Nada faz milagre sozinho. Emagrecimento é um processo, são conjuntos de estratégias. Eu não quero que vocês saiam daqui colocando tudo em prática da noite para o dia. Eu quero que vocês entendam, que vocês peguem esse conhecimento e entendam, olha aqui, meu exame está me mostrando que vai ser difícil emagrecer enquanto tiver essa resistência à insulina. Nossa, a resistência à insulina aumenta a minha vontade de comer doce. Então, eu preciso ficar mais atenta, controlar melhor. Preciso, né? Já sei que eu vou ter muita vontade de comer doce depois das refeições, vou tentar fazer uma refeição melhor, mais equilibrada à noite, para não ficar enlouquecida pelo doce. Vou colocar um doce menor para não piorar minha resistência à insulina. Então, é esse o conhecimento que eu quero que vocês tenham. Não está tudo bem. Você tem sintoma, o seu corpo está te mostrando que não está tudo bem, o teu exame está te mostrando que está tudo bem, e você chega dizendo que quero emagrecer, quero perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Caramba! Enquanto você não aprender a arrumar a tua casa, esse emagrecimento não vai acontecer como ele precisa. Então, o primeiro passo hoje para você conseguir emagrecer é entender o que precisa ser feito.
É ter clareza do que você precisa fazer ali para a coisa acontecer, do que você precisa fazer para esses parâmetros começarem a melhorar. Então, falamos do nosso primeiro parâmetro aí, insulina, ideal menor do que 10. Se tiver 9, 8, 7, quanto menor, melhor. Enquanto essa insulina estiver alta, emagrecer vai ser muito difícil. Vocês já ouviram, por exemplo, as pessoas falarem assim: alguém começou a tomar remédio para diabetes e acabou emagrecendo. Muitas vezes, o que aconteceu? A pessoa emagreceu porque melhorou a resistência à insulina. Só que eu quero que você entenda que você não precisa de um remédio propriamente para diminuir a insulina. Dá para fazer isso na alimentação, equilibrando as estratégias, equilibrando o consumo alimentar, as quantidades. Com isso, a gente já consegue melhorar os níveis dessa tua insulina. Segundo parâmetro que a gente precisa olhar, importantíssimo, TSH. TSH, gente, é o hormônio da tireoide. Esse TSH, se vocês olharem na referência, a referência vai até 4 e pouco ou 5 e pouco. Vê se no teu exame tem TSH, Letícia. Esse TSH, o ideal, gente, é que ele esteja até 2,5. O que eu tenho para falar para vocês? A tireoide, ela é super importante para o nosso emagrecimento. Então, às vezes, você diz assim, não consigo emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. Tenho hipotireoidismo, não consigo emagrecer. Não, você consegue sim emagrecer com hipotireoidismo. Só que muitas vezes você não está dando suporte para essa tireoide trabalhar. Não adianta, se você tem hipotireoidismo, só tomar o remedinho para o hipotireoidismo. O que você toma é o T4. O que sua tireoide precisa é o T3. Para converter de T4 a T3, precisa de vários nutrientes, várias vitaminas e minerais. Além disso, esse TSH te mostra que essa tireoide não está funcionando corretamente. Então, se você tem hoje aí um TSH maior do que 2,5, é um sinal de um corpo que está inflamado. E, mais uma vez, corpo inflamado não te permite emagrecer. Deixa eu contar um relato pessoal para vocês sobre isso. Minha mãe tem hipotireoidismo e o meu TSH ficava normal. Chegou um determinado momento da minha vida que o meu TSH chegou no limite. O meu TSH começou em 5 e pouco. Estava passando do limite de referência. Eu falei, meu Deus, o ideal é até 2,5. Eu estou com o dobro, ferrou. Vou fechar aqui um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, porque às vezes não, o T4 está normal, mas o TSH já alterou até 5,6. Pois é, Letícia, 3,75. Já está inflamadinha, entendeu? Precisamos dar suporte para desinflamação, porque o ideal é até 2,5. Então, o que aconteceu comigo? A minha estava em 5 e pouco, então vamos supor, a referência está 5,6, a minha estava, sei lá, 5,8. Falei, gente, não acredito, minha mãe tem hipotireoidismo, vou fechar daqui a pouco o hipotireoidismo. Na época, eu fui conversar com uma professora minha, estava na pós, ela falou, Larissa, é detoxificação. Bota esse corpo para desinflamar, dar os nutrientes para poder desinflamar esse corpo. E é isso. Falei, beleza, vou aplicar tudo que eu sei. Consegui trazer. Não necessariamente, Tereza, mais uma vez, assim, é um conjunto de sinais, de sintomas. O exame te mostra, os sintomas te mostram, entendeu? Por exemplo, a Fernanda falou aqui que ela tá com muita distensão abdominal. Não necessariamente o exame dela de sangue vai mostrar isso pra gente, entendeu? Então, quando a gente fala de desinflamar, eu tenho que olhar tudo. O que você traz de sintomas, qual é a tua história clínica, o que você está sentindo, o que você está vivendo. Então, é uma avaliação completa, entendeu? Tanto é que quando as mulheres se inscrevem para o MCI, eu logo mando o questionário de rastreamento metabólico. Por quê? Porque eu quero avaliar vocês como um todo. É uma avaliação completa, histórico, a saúde. Sim, é bom fazer o exame de sangue completo, é bom fazer. Com certeza. Então, isso que a gente precisa entender. O que o meu corpo está me dizendo? Então, o que aconteceu comigo? O meu TSH estava em 5 e pouco, incluí várias estratégias anti-inflamatórias, ele caiu para 4 e pouco, e ainda assim eu falei, caramba, continua alto. E continuei tentando. Gente, sabe o que eu fiz? Que funcionou? Depois disso, nunca mais, né? Mas na próxima turma você vai estar com a gente, Tereza. Depois disso, nunca mais o meu TSH voltou a subir. Eu parei na época com anticoncepcional. E depois disso, ele nunca mais voltou a subir. Então, o que eu quero dizer para vocês?
Às vezes a gente está usando alguma coisa, algum remédio, algum, né, que também inflamam, porque é isso, é uma sobrecarga. O anticoncepcional faz depressão de várias vitaminas e minerais. Então, a gente acha às vezes que está tomando uma coisa, resolvi a vida. Não necessariamente. Então, por isso que é tão importante que vocês aprendam cada vez mais a cuidar da alimentação, do estilo de vida, da rotina, para ficarem cada vez menos dependentes de remédio. Naquela época, eu fui numa médica, numa endócrino, e falei para ela: meu TSH está alterado, mas eu não estou ganhando peso, meu cabelo não está caindo, eu não tenho sintomas de hipotireoidismo, minha unha não está quebrando. E ela me passou remédio, gente. Eu não parei. Eu não parei de tomar. Eu não parei de tomar, é que eu li ali a Letícia, eu não tomei o remédio que ela passou. Eu falei, eu vou esperar mais um pouco, vou continuar tentando me desinflamar, e foi aí que eu fiz a tentativa. Então, aí a coisa funcionou. Mas, Letícia, fica tranquila, porque tem muita gente que chega, é porque eu já tinha uma rotina saudável, então eu não tinha mais de onde tirar, já tinha tentado várias estratégias, e o anticoncepcional deu certo. Mas o que eu mais atendo na prática clínica são mulheres que chegam com esse TSH mais aumentado, a gente melhora a alimentação, transforma o estilo de vida, melhora a saúde, e o TSH já cai. Então, se esse TSH cai, isso facilita também o emagrecimento de vocês, porque isso significa que é uma tireoide que está funcionando melhor. Quanto melhor a tireoide funciona, né? Tireoide é importante para o humor, para tudo. Tireoide é importantíssima. Então, quanto melhor essa tireoide funciona, melhor para o teu emagrecimento. Então, anotaram aí, né? TSH tem que estar ali na faixa de 2,5 mais ou menos.